Já vou chamar aqui para me acompanhar nesse bate-papo o Marcelo Shoa, que é professor de Direito Público da Universidade de Fortaleza, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Sempre um grande prazer te receber por aqui, Marcelo. Tudo bem com você? Olá, boa tarde, Thalita. Também é uma honra muito grande participar do Bom para Todos sempre. Marcelo, o que você espera, então, dessa continuidade de julgamento? Vamos começar antes, na verdade. Quero saber o que você espera de hoje, mas Aham. vamos começar comentando o que foram essas discussões que aconteceram ontem. Foi muito interessante essa votação, foram 9 votos a 2. Lewandowski fez um voto super importante, questionando, inclusive, por que esse habeas corpus seria discutido em plenário e não pela segunda turma, como costuma acontecer com outros milhares de habeas corpus, né? É porque é o presidente Lula? É por conta disso que a gente está levando essa discussão a plenário? Então ele faz essa pontuação super importante, né? Como que você viu essa discussão de ontem? Thalita, e eu acho que é isso mesmo, né? O ministro Lewandowski não falou por acaso. Aliás, o ministro Lewandowski, quando fala, sempre tem muita, não só coerência, mas muita densidade naquilo que expressa, do modo como coloca. É um juiz inacreditável, de uma finesse extraordinária, uma capacidade intelectual e humana. O que ele disse é claro. Normalmente, essa matéria não seria levada, este habeas corpus, em que o Fachin decidiu pela incompetência da Vara de Curitiba, não seria levado para o plenário, porque ele, inclusive, já tinha submetido a turma à escuta sobre se deveria, eventualmente, esperar a decisão da outra matéria ou não. Então, isto era uma matéria que, ao meu ver, ela já estava afetada a segunda turma. Mas o que os ministros do STF decidiram ontem é que, como também não tinha havido julgamento, né, o relator poderia levar dentro da liberalidade dele, ou a turma, para o julgamento ou na turma ou no plenário, e ele submeteu ao plenário. Isto foi a decisão de ontem. Né? Mas, apesar disso, que eu não concordo com isso, mas já imaginava que o resultado fosse esse, porque não faria o menor sentido haver toda essa manobra, toda essa especulação, se não fosse para. Os ministros, quando se pronunciaram, muitos deles, né, e aí eu queria tranquilizar todo mundo que nos assiste agora, né, porque a turma ficou muito apavorada com esse esforço muito grande de diferença no Supremo, apontaram exatamente isso, que já houve uma decisão na segunda turma com relação à suspeição do juiz Moro, né? E não foi por acaso. E, de fato, ele é suspeito, desde antes do processo do Lula, ele já estava maquinando um cabedal de manipulação acusatória para depois condenar. Pois bem, os juízes se pronunciaram, muitos deles, dizendo o seguinte: olha, ali era uma decisão monocrática que estava sendo encaminhada ao plenário. Amanhã não. Né? Uma decisão que já foi tomada pela turma, quer dizer, já veio do relator, passou pela turma, na hora em que ela já é apreciada no colegiado, não cabe mais nenhum tipo de recurso para, é, para fazer, contornar ou desfazer essa decisão, porque não há essa coisa da hierarquia do plenário, da turma para o plenário propriamente. Se fosse possível isso, e aí os ministros colocaram com muita clareza, sobretudo, eu acho que o Marco Aurélio colocou isso, né? Daqui a pouco você não tem mais confiança na turma. Né? Todos os processos irão diretamente para o plenário e é exatamente aquilo que não se quis quando se fez essa divisão institucional. A turma não deixa de ser Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu estou com expectativa muito boa, Thalita, com relação a esta primeira preliminar, que vai ser aquela que vai discutir é, essa possibilidade da prejudicialidade, porque não sendo prejudicada a decisão do Fachin, a decisão da segunda turma, que decidiu pela suspeição do Moro, independentemente da decisão da turma no processo do Fachin, em algum momento ele terá essa suspensão irradiada para os outros processos, se já não for hoje, pela própria confirmação da decisão do Fachin. Que é o que tem que acontecer, sabe, Thalita? O Moro, imagina aí, se por acaso
decisão fosse no contrário, que a decisão fosse para prejudicar a turma e no final, rejeitada a posição do Fachin. A gente vai fazer o quê com a suspeição do Moro? Fazer de conta que não aconteceu aquilo? Não foi uma ação pontual no dispositivo do processo, foi o processo todo, né? Foi o sistema jurídico do Brasil que foi utilizado na perseguição, na condenação injusta, no prejuízo de uma pessoa com repercussões graves, né, para o país. E aí o Lewandowski foi brilhante na hora que ele colocou aquilo ali. Imagina aí, a gente Mas vai como houve a permitindo distribuição? essas manipulações, essas alterações processuais aqui na decisão do Supremo. Olha só o prejuízo da gente não ter decidido julgar antes as ações de descumprimento de preceito fundamental antes para habeas corpus. Quer dizer, não foram só os 580 dias que o presidente Lula esteve preso, com a sua liberdade cerceada, o sofrimento da perda de parentes sem poder se despedir, o direito de se candidatar à presidência da República. Foi isto aí, tá? O resultado efetivo é exatamente esse. Agora, este caos foi provocado, infelizmente, por uma ação dessas pessoas que, se tivessem deixado o Lula disputar, teria vencido, não estaríamos aí. Caos econômico, caos de saúde, caos na área do meio ambiente, uma soberania atacada, a imagem do Brasil comprometida, as pessoas morrendo, 355 mil, pegar onde, né? Agora, veja só, a gente não pode cair na narrativa de que eles tentam passar de que a nulidade subsistente do processo do Moro, no processo do Lula, ela acaba com a Lava Jato, porque não acaba. A nulidade do Moro no processo do Lula é a nulidade do Moro no processo do Lula. Agora, também tem o seguinte, se o Moro, eventualmente, for considerado suspeito nos outros processos, aí é um problema que ele criou, quando ele resolveu esquecer o que utilizar uma toga de verdade, né? Quando ele resolveu manipular o processo de todas as formas. Mas aí, isso aí é uma outra discussão. Nós estamos preocupados aqui com a liberdade do Lula, as consequências para o processo do Lula. A gente está, inclusive, acompanhando as imagens de ontem desse julgamento, essas discussões que aconteceram ontem ali no plenário do Supremo Tribunal Federal. Assim que a gente tiver notícias sobre o início da sessão de hoje, a gente vai colocar aqui para acompanharmos juntos, inclusive, as discussões que acontecem hoje. Marcelo, inclusive, o voto da Carmen Lúcia também foi bastante simbólico, assim, foi bastante didático, né? Ela disse que votaria para essa discussão sobre a decisão de Fachin acontecer em plenário, sim, mas que não estendia a sua decisão para uma possível discussão, debate sobre a decisão da segunda turma, da qual ela faz parte também, né? Que isso não estaria em discussão nesse momento. E daí, muitos juristas, muitos advogados estão denunciando essa manobra jurídica que tenta Fachin para reverter, de alguma forma, essa decisão que foi tomada em segunda turma. Porque essa vontade dele de colocar em plenário é para que ele possa, de alguma forma, com os outros ministros, ter uma decisão contrária que foi tomada da segunda turma. Ele foi o único que votou contrário à suspeição, né? Você também acredita que se trata dessa manobra descarada, inclusive, quando a gente fica entendendo esse contexto? Sim, Thalita, mas olha, todo o estado de legalidade ele tem um ponto final, né? É impossível você ficar fazendo de conta que não existe uma ordem jurídica mínima no país para sempre, né? E veja só, ainda que houvesse essa manobra, né, para eventualmente decidir pela inelegibilidade do Lula, o momento é outro, né? Quando isso foi decidido lá em 2018, não se tinha noção, por exemplo, de que o juiz que iria praticar todos aqueles atos iria entrar diretamente no governo que não teria sido eleito se ele não tivesse agido. O Moro brigou dentro do governo e saiu para trabalhar na firma que administra a recuperação judicial da empresa que ele quebrou. Quer dizer, a Vaza Jato demonstrou a confabulação que havia entre juiz e Ministério Público, autoridades estrangeiras, a revelia do STF, a revelia da Justiça. Então, esses fatos, Thalita, eles estão escancarados para o mundo inteiro. E o povo brasileiro está sabendo muito bem. Essas pesquisas de ontem, que apontam o presidente Lula como o principal
concorrente à presidência da República, quer dizer, vão ter coragem de interferir no processo democrático e aplicar um segundo golpe escancaradamente diante de tudo isso, ainda mais sabendo que o resultado da Lava Jato é um estado de desgoverno total e que as pessoas estão simplesmente morrendo por falta de atenção adequada. Eu acho que as circunstâncias são muito difíceis e que essa possibilidade aí ela não vai acontecer. Eu quero acreditar que, por maioria, pelo menos, assim, o ideal é que fossem todos, mas a gente já sabe também que alguns até já apontaram que queriam entrar nesse argumento. Mas eu acho que, por maioria, você citou a Carmen Lúcia, eu acho que a Carmen Lúcia falou isso concretamente, da mesma maneira que ela tinha falado naquela decisão sobre a suspeição que ela iria tender, que ela tenderia a mudar o voto, né? Ela falou isso ontem, eu acho que a Rosa Weber também apontou, Marco Aurélio, o ministro Gilmar, sim, o Fachin, sim, e aí fica para poucos, né? Você tem ali o Alexandre de Moraes, que tem sido muito diligente com relação a essas questões processuais e a preocupação, inclusive, com a imagem da justiça brasileira do Supremo Tribunal Federal. Então, bom, Toffoli, Barroso, eu não sei. Né? Acho que Barroso não. Porque, assim, também tem juízes que a gente vê uma indisposição. Né? Respeitando o posicionamento, a gente vê uma indisposição. Eu não sei se eu posso fazer previsão, mas eu acho que com relação a esses aí, sim. Porque, de fato, também está em jogo aí, além de tudo isso, a credibilidade do Judiciário Nacional. Quer dizer, o ataque que o Moro fez foi também ao sistema judiciário, que entregou a ele uma honra de uma confiança que também só foi entregue a ele na história do país. Imagina, juntar toda a competência em torno dele, entregar ao Moro uma possibilidade, inclusive, de ter voz altiva para vincular todos os superiores do país. O que foi que ele fez? Traiu. Né? Ele manipulou o sistema judiciário e nós estamos aí sofrendo as consequências. Eu acho que o Supremo vai avaliar tudo isso. Mas, olha, com relação a hoje, não interessa muito se é gostar ou não do presidente Lula, se achar que o Moro errou ou não. Essa questão é processual. Né? Não vai ser aceito no plenário porque a turma tomou uma decisão, o colegiado. Eles vão parar aí, eu acho. Bom você ter ressaltado isso, porque essa pesquisa da Poder 360 que foi divulgada ontem mexe com os humores, né? É importante a gente pontuar que não pode mexer com os humores dos ministros do STF, que tem caráter técnico, eles precisam ser técnicos na hora de definir questões como essas, né? Inclusive, deixa eu trazer essa pesquisa da Poder 360 com mais detalhes aqui para vocês. Essa pesquisa mostrou que Lula ampliou a vantagem sobre o Bolsonaro nessa corrida presidencial de 2022 e está na frente com 18 pontos, são 18 pontos de vantagem. Lula teria 52% dos votos, Bolsonaro 34%. Essa pesquisa chama Poder Data, ouviu 3.500 pessoas entre os dias 12 e 14 de abril. Agora, né? A gente está no dia 15, foi feita agora nos últimos dias, de fato. Além disso, deixa eu dar os recados para vocês. Olha só, youtube.com/RedeTVT, entrem. Se vocês quiserem comentar ali do lado, rola um chat, manda sua opinião, me diz de onde você está acompanhando o Bom para Todos. Dê like, não esqueçam de dar like aqui no nosso vídeo, deixa já o seu joinha, você também pode se inscrever na nossa página. A gente chegou agora recentemente a 600 mil inscritos, estamos em mais de 620 mil inscritos, então se inscreve na nossa página para que a gente cresça essa comunidade, para que nosso conteúdo alcance mais pessoas. Inclusive, manda para os conhecidos, chama para dar uma olhadinha aqui no nosso conteúdo, para ver se curte. Sempre importante chamar gente nova para conhecer o nosso conteúdo. O que mais? Deixa eu avisá-los. Olha só, recado bastante importante. A gente está acompanhando as movimentações aqui no STF. Daqui a pouco essa sessão no tribunal deve ter início ali no plenário. Tá vendo aí? Ó, são as imagens ao vivo da TV Justiça, onde essa sessão será exibida. E a gente está de olho. Então, assim que começar, eu trago as informações e a gente acompanha juntos. Quando for 3 horas, que é o horário que a gente costuma começar o Bom para Todos, de fato, a gente vai receber 2 convidados, assim,
super peso, vão ser discussões e debates bem interessantes aqui. A gente vai ter o governador Flávio Dino, governador do Maranhão, estará com a gente às 3 horas da tarde. A gente vai conversar com ele também sobre esse julgamento que acontece no STF, mas também sobre questões referentes a vacinas, compras de vacinas por estados, essa CPI da pandemia, que passou a incluir como objeto ali de investigação as verbas repassadas pelo governo federal aos estados e municípios. Tudo isso vai estar na nossa conversa com o governador Flávio Dino às 3 horas da tarde. Logo depois, às 13h30, a gente recebe Jamil Chad, que é colunista do portal UOL na Europa. Então, ele vai trazer todos os bastidores das discussões que acontecem ali na ONU, na OEA, ele que acompanha de perto tudo isso. Ele vai contar para a gente como o Brasil tem sido visto lá fora, nesse que é o pior momento da pandemia aqui no Brasil. E enquanto a gente estiver conversando com o governador Flávio Dino e com o Jamil Chad, estaremos acompanhando também o julgamento que acontece ali no STF. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Então, fiquem tranquilos que a gente vai dar conta de tudo isso e vai ser super bacana receber esses convidados tão ilustres. Deixa eu voltar para o Marcelo Shoa, que me acompanha aqui nesse debate antes do julgamento. Marcelo, deixa eu te perguntar. Ontem o clima foi bastante quente ali nas discussões entre os ministros, né? Então, talvez não tanto quanto na suspeição ali quando Gilmar Mendes falou, é mais alto, né? Enfim, mas também teve um clima quente de discussão entre os ministros. Você acredita que esse clima vai se manter hoje? Que vai haver debate, que eles vão colocar posições contrárias ali uns aos outros? E que esse clima vai esquentar? Eu acho que sim, Thalita. É aquele clima quente que tenta fazer de conta que não está quente, né? A gente agora está assistindo essas sessões até com torcedor, então a gente vê aquela troca de gentilezas que são sempre alfinetadas, né? Não acho que dê para escapar disso, não, porque está um jogo aí, é a tentativa de criar uma janela jurídica que não existe. Então, tem aqueles juízes que não se conformam com relação a isso. Você tem a história toda da corte, você tem uma integridade mínima, segurança mínima, uma ideia de segurança que deve ser mantida. Quando você vê alguém tentando criar uma janela, você já pensou, e esse é o fato, se por causa deste habeas corpus, que o ministro Lewandowski diz com todas as letras que ele só está sendo julgado ali porque é do presidente Lula, a brecha que isto não abre para todos os demais. Ou você, Thalita, quem nos assiste, acha que advogados de defesa vão fazer de conta que uma brecha dessa não vai existir se ele for utilizado agora. Então, assim, cada decisão tem consequência, né? Aí uma consequência direta para o funcionamento e a credibilidade da corte. Eu acho que vai acontecer, mas também paciência, né? Em algum momento essa coisa tinha que esgotar, espero que seja hoje, né? Thalita, eu Deixa queria, eu trazer uma inclusive, pergunta. queria aproveitar, parabenizar a sua programação extraordinária e dizer que acho que a cada vez que você faz uma matéria, as adesões aqui ao canal, elas estouram. Você sempre busca uma forma de completar a entrevista, que a gente não só se sente muito à vontade, como sai com aquela certa sensação de fiz a minha parte, porque você diz absolutamente tudo que tem para dizer, que você explora muito bem os assuntos. Parabéns. Obrigada, Marcelo. Fico encantada. Obrigada, obrigada. Obrigada por ser super parceiro, inclusive. O Marcelo está sempre aqui com a gente, também nos ajudando a entender esse mundo jurídico que às vezes é muito complicado. Ontem eu tive uma enorme dificuldade para entender todo aquele palavreado dos ministros. O Ideu deu uma ajuda, o Fernando Ideu esteve aqui com a gente, nos ajudando também a entender, porque tem igual, ó, vou te passar aqui uma pergunta que o internauta fez para a gente. E, assim, é das minhas dúvidas, e muito por conta, inclusive, desse palavreado jurídico, dessas... Enfim, olha só, Roberto Lima. Falou assim, doutor Marcelo, pode, por gentileza, dar um esclarecimento por que não pode ter sustentação oral no agravo neste julgamento de ontem? Você consegue explicar para a gente, Marcelo? É uma coisa regimental, não cabe, não cabe nesse momento, né? Então, por força de ser assim, porque dentro do processo são decisões interlocutórias, regimentalmente não é permitido, só por essa razão. Mas também não significa que as partes efetivamente não tenham o direito de manifestar as suas opiniões, inclusive porque apresentam memoriais, porque fazem um trabalho de preparação para todo aquele julgamento. Então, eu acho que também não é este o problema efetivo
nessa decisão, né? Sim. Ontem eu fiquei super em dúvida quando os ministros começaram a discutir essa questão da afetação do plenário, porque eu não tinha entendido que nesse primeiro momento eles iam discutir essa afetação, de fato, de Fachin ter levado isso para discussão no plenário e não na segunda turma. Então, é normal também que isso seja feito, que essa discussão seja feita, primeiro sobre o plenário, para depois discutir essa questão. Para mim, que ia entrar direto na questão da anulação. Mas não, eles fizeram antes essa votação ali sobre levar ao plenário para depois, ficou para hoje, tanto é a discussão sobre a anulação das sentenças. É porque houve recurso nesse sentido, né, contra este ato do Fachin, porque, na verdade, o que ele faz normalmente, ele leva para a turma, né? Ele não leva para o plenário, né? Ele deu uma decisão e levou para o plenário. Agora, antes de levar para o plenário, ele já tinha suscitado a questão do julgamento da suspeição. Então, contra essa decisão da submissão ao plenário, houve o recurso e aí foi julgado como preliminar. Mas não acho que seja. Também não consigo te dizer agora, Thalita, porque eu não sou nenhum expert em acompanhar processos, especialmente no Supremo, se é uma prática do ministro Fachin levar todos os processos dele para o plenário. Eu sei que normalmente isso não acontece na rotina, né? Só realmente questões que dizem respeito a situações em que há um conflito direto entre a posição de uma turma em outra, uma questão de uma envergadura política acima do comum, que foi o que foi entendido ontem, né? Apesar de que, no fundo, o que está sendo discutido ali do ponto de vista legal é o julgamento de um habeas corpus. Por isso que os outros ministros disseram, olha, a gente tem que tirar o nome da capa do processo, imaginar, apesar de que todo mundo aqui diz que esse processo tem uma importância extraordinária, é um habeas corpus. Se fosse outro, não estaria sendo discutido aqui no plenário. Marcelo, outra coisinha. Essa discussão, mantidas essas definições que a gente espera que os ministros mantenham de anulação das condenações de fato e da suspeição de Sérgio Moro, não há como Lula perder seus direitos políticos até 2022, né? Porque a gente sabe que por conta dessa questão de territorialidade, os processos serão levados ali para a Justiça do Distrito Federal. Mas o Supremo Tribunal, a segunda turma, tendo dado a suspeição de Sérgio Moro, isso pode se estender aos outros processos, não só ao do sítio, né, que foi referente ao sítio, fazendo com que todos os processos comecem do zero, sem aproveitamento de nenhuma etapa. Então, até 2022, muito provavelmente, isso ainda estará em andamento. Vamos lá. Thalita, só ainda sobre a história da sustentação, que regimentalmente não prevê, mas também o Supremo já decidiu, em algumas situações, eu tenho a impressão que em casos do próprio presidente Lula, em que foi permitida a sustentação no agravo. Agora, eu só não sei direito era se na situação em que o agravante era o presidente Lula ou a outra parte. Eu já vi o Zanin fazendo defesa em agravo em habeas corpus. Enfim, mas não foi o que aconteceu. Então, a gente tem que entender o seguinte, que está tudo meio atípico, né? O regimento, por isso que o ministro Gilmar Mendes falou, olha, se a gente quer mudar isso aqui, a gente tem que estruturar totalmente o regimento, porque palavras dele, né, fica mal, né? Como diz os jovens, ele falou isso, né? Fica mal para o tribunal e para qualquer um de nós. A gente tem as coisas no final, que é isso, né? É uma decisão irrecorrível que tem recurso, é um falso recorrível, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, não pode, né? Se o regimento está dizendo, então não diz, né? Então diz o contrário, se você está explicitamente estabelecendo, mas aí essas coisas estão acontecendo no Supremo. A gente quer acreditar por força da Lava Jato, hein? A Lava Jato, ela teve uma teatralização tão grande, uma força tão grande social pressionando o Supremo que você foi criando sempre uma janela possível. Então, resultado, nós estamos agora com um monstrengo que precisa ser resolvido e eu quero acreditar que vai ser agora, ainda que seja por maioria. Thalita, você me pergunta se este processo mantido da suspensão, se ele pode sim, Deixa eu ele fazer uma deve. correção, inclusive, o processo de suspeição foi relativo ao triplex do Guarujá, não ao sítio de Atibaia, né? O triplex do Sim, sim. Guarujá foi a suspeição. Por Isso. favor. Olha, ele deve sim. Eu diria até que ele vai. Mantida a suspeição, e eu acho que será mantida, irá, porque
a ação do Moro ela foi personalíssima. Por isso mesmo, a suspeição, ela, em nível de preferência, ela precede a incompetência. Incompetência é uma coisa instrumental de processo, né? A suspeição é uma ação de um juiz contrário à sua parte, né? À parte do processo. E, nesse caso, ela foi ostensiva demais. Agora, veja se tem sentido, Thalita. Você decidir, no processo do triplex, eu sou o Moro aqui. Não, você aqui, no processo do triplex, eu vou ser suspeito em relação a Thalita. Mas no processo da Thalita aqui em Atibaia eu não vou ser? É isso, né? Eu vou te perseguir aqui, não vou te perseguir ali, é incoerente. Então, será? Aí a discussão que vai continuar persistindo é o seguinte: não, mas aí o Moro não julgou o processo de Atibaia. Ele foi julgado pela juíza Gabriela Hartmann, não interessa. Todos os atos praticados no curso daquele processo que instruíram a sentença foram praticados pelo Moro. E a sentença ainda tem um agravante de ter sido um copiou-colou, né? Então, assim, eu acho que ali tem uma suspeição generalizada, são questões que vão suscitar outras discussões, por isso também um temor com relação à decisão de hoje, porque ela expõe as vísceras de um processo que representou uma verdadeira trama, né? A Vaza Jato, e reforçado depois pelas operações periciadas da spoofing, ela demonstra que ali era juiz com promotor, com desembargador, enfim, e eles tinham uma pessoa no gabinete do ministro do STF. Isso é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que vai, mantida a suspeição, e eu acho que será mantida, vai estender para todos os processos. Já devia ter sido, sabe, Thalita? No voto do ministro Lewandowski, no habeas corpus, que determinou a suspensão, ele propôs isso. Mas aí é aquela coisa, né? Resolveram, não, cada processo é um processo, mas não tem como fugir disso. Isso, inclusive, deve vir a partir de uma ação da própria defesa do ex-presidente no Supremo? É o próprio Supremo também que estenderia essa suspeição para os outros casos, Marcelo? Eu acho que sim, né? Porque o juiz está suspeito, né? Então tem que ser a autoridade que no final. Eu acho que sim, tipo, deve ser feito no próprio habeas corpus. Acho que os pedidos foram nesse sentido. Aí é que tá, essa coisa do passo a passo direito, mas eu tenho a impressão que sim, com certeza. Vamos para uma outra notícia aqui que saiu agorinha, olha, que é interessante para a gente discutir esse clima, inclusive, ali no Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento que acontece hoje. O ministro Edson Fachin pediu para voltar à primeira turma do STF depois da aposentadoria de Marco Aurélio, que deve acontecer agora em julho. Edson Fachin, ele fez esse pedido, então, para assumir essa vaga. Num ofício, ele se manifesta com interesse nessa mudança, desde que não haja vontade de outro integrante, o mais antigo do tribunal, de ocupar essa cadeira. Esse critério de preferência é estabelecido pelo regimento interno do Supremo. E eu acho que essa notícia deixa bem claro esse clima ali na segunda turma, porque há um clima de inimizade, de desconfiança por conta dessa decisão de Edson Fachin, né, Marcelo? Inclusive, Thalita, salvo engano, ele já foi da primeira turma e pediu para ir para a segunda, né? Ah, Então, é? assim, eu tenho a impressão que ele já fez esse percurso, ele está querendo voltar para a primeira turma, certamente para reforçar julgamentos, para ser acompanhado em determinadas decisões, ou então também na expectativa aí de, a depender da nomeação do próximo ministro, né? Que aí também compromete, mas também a segunda turma é comprometer a primeira, que já não é fácil para comprometer a segunda. Né? Ninguém sabe essas coisas, mas que é estranho, ele já veio da primeira, né? O próprio texto diz, sim, eu estava relendo aqui, que ele quer voltar, então ele já pertenceu à primeira turma e quer voltar agora. Isso. Bom, a gente está vendo imagens agora ao vivo, de fato, esse julgamento deve estar iniciando, a assessora-chefe ali do plenário falando, abrindo essa sessão, e agora, daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar, então, o início dessa discussão. Marcelo, quero agradecer demais, muito obrigada pela companhia, sempre muito legal te receber, acho você muito didático, muito claro, muito obrigada, eu sou só agradecimentos para você, viu? Eu que agradeço, viu, Thalita? Vamos acompanhar, vamos acreditar que o Supremo vai fazer valer aquilo que a gente espera da corte, né? É isso. Um beijo para Que bom. você.